Essa é uma exposição que eu acho que tem uma relação muito forte com o desenho. Eu tenho essa relação muito forte com o desenho. Eu acho que o desenho para mim é uma ferramenta, um instrumento do pensamento, que eu acho que quando eu desenho é uma forma de eu ir eliminando as coisas que no fundo realmente não me interessam, e as questões que me interessam elas voltam, elas acabam ficando persistentes no desenho, né? Por exemplo, esses desenhos aqui é uma série de 90 e poucos desenhos. São os desenhos que eu faço de forma mais rápida, né? Então até são os desenhos que eu só consigo fazer de pé, porque tem uma coisa de um movimento, né, do corpo, né, dos braços. Aí eu tenho uma coisa, eu sou ambidestra, então eu uso as duas mãos para desenhar indiferentemente. E eu acho que nesse processo obsessivo, né, porque uma sessão de desenho são algumas horas que eu faço, sei lá, vários, né? E às vezes a gente percebe que tem elementos que começam a ser repetitivos dentro do desenho, então você passa a prestar mais atenção, e tem outros que acabam sumindo. Esses desenhos também dá para a gente pensar numa coisa que tem nessa exposição, que é a relação de todos os trabalhos entre eles. Eu acho que todos eles de alguma forma conversam. Então, por exemplo, tem muita gente, já até me perguntaram se o meu desenho é projeto. Não, meu desenho não é projeto. Eu, por exemplo, quando faço as esculturas de bronze que estão ali na bancada, eu faço várias peças, né, com cera, papelão, mando para fundição. Aí eu ainda não sei como é que, porque as minhas esculturas são feitas de várias partes. E eu nunca sei como é que nesse momento, né, que vai para a fundição, eu não sei como que elas vão ser no final. E aí quando volta aquele monte de peça para o ateliê, eu fico desenhando. É como se eu estivesse reconhecendo elas, porque elas voltam numa outra matéria, né? Elas foram na parafina e voltam no bronze. E eu acho que essas peças também têm uma qualidade gráfica. Uma vez, eu não lembro exatamente quem, me disse que as minhas esculturas parece que querem ser desenhos. Então, eu acho que nessa exposição tem esse trânsito, né? Durante a montagem eu percebi que tem coisas, por exemplo, que vieram da fundição e eu acabei desenhando. Aí tem coisas que eu já tinha desenhado, que eu só me toquei aqui, que acabaram virando peças nesse trabalho da parede, que eu não tinha me tocado. Então, o que eu acho muito legal é esse trânsito, né? Ou pela forma, ou pela cor, porque de repente você vê que surge o dourado aqui, o dourado ali, o dourado ali, ou os vermelhos, então tem esse trânsito entre todos os trabalhos. Aí depois que eu faço muitos desenhos dessas peças já em bronze, que eu começo a articular, né? Então eu boto uma junto com a outra, uma dentro da outra, e a cor entra, por exemplo, tem o que eu chamo de tapetes, né, que são esses tapetinhos de veludo que eu faço com fita de veludo costurado à mão. Para mim são áreas de cor. Então, na mesma forma que eu entro no desenho com o pincel, com o guache, com a caneta, enfim, nas esculturas entra com o veludo como área de cor. E que nesse outro trabalho da parede entro no papel. Então, são papéis que viram prateleirinhas, enfim. Então, acho que eles têm essa relação de ter um repertório que vai se expandindo e vai tomando conta de todas essas linguagens que eu uso. E eu acho que talvez essa seja uma qualidade dessa exposição, que apesar de terem vários trabalhos individuais, elas formam um conjunto que se relaciona. Na minha cabeça, sim, eu achei que esse lugar aqui, que é maravilhoso, que é um espaço muito generoso, mas eu achei que era muito oportuno eu usar como uma experiência essas paredes do meio. Então, ano passado eu fiz uma residência na Escócia e eu tinha uma coisa de trabalhar no meu ateliê, tem muitos furos na parede, né? Porque vai martelando, vai usando. E eu acabo usando esses furos. E aí eu fui fazer essa residência na Escócia e também a parede era um painel cheio de furos. E eu tinha que levar o material para trabalhar. Então não dava para levar muita coisa, eu levei sobra
de refil de papel fabriano, que eu uso na gravura, que eu guardo. Levei guache, arame, linha, alicatinho, que coube na mala eu levei. E aí eu cheguei lá e eu falei, nossa, eu vou começar pelos furos. E eu comecei a trabalhar com os furos, aí fazendo os ganchos, pendurando, uma coisa semelhante com isso. E aí eu fiquei pensando, nossa, que divertido, né? Eu uso meus furos, aí eu fui parar num lugar que também tinha furos, então o que eu fiz? Eu mapeei todos os furos que tem na parede do ateliê. São umas 50 folhas de papel manteiga e eu e um assistente ficamos passando por esses papéis, todos esses furos. Aí eu trouxe para cá, eu falei, vou levar os meus furos do ateliê, porque é um ponto de partida. Então, se eu olhar de perto, assim, na parede, dá para ver que tem umas marquinhas de lápis. Então, é uma coisa meio aleatória. E daí, essa ideia das prateleirinhas era uma coisa que já tinha surgido, como tem naquela escultura que está do outro lado, que tem uma prateleira. E eu comecei a trabalhar com essa ideia da prateleira, de algo que recebe alguma coisa, que sustenta, ou que tem alguma coisa pendurada. E aqui aconteceu, basicamente, porque eu nunca montei esse trabalho. Então ele aconteceu aqui e eu entendi que em cada lugar ele vai ser diferente, né? De acordo com o espaço. E é um trabalho que eu quero dar continuidade agora. Acho que aqui ficou meio um ponto de partida. Sou obsessiva, sou muito exigente também, né? Então acho que tem que fazer muito, né? Eu tô sempre fazendo muito de tudo, assim, né? Não sei, tem esse caráter, assim, e que é isso que talvez seja difícil de explicar. Quando eu falo que no desenho você encontra coisas, é um pouco isso, né? Se você pega uma tarde, uma sessão de desenho, você fica desenhando obsessivamente, você entra numa sintonia, né? Eu não fico pensando assim, vou desenhar isso, vou fazer um desenho que trate disso. Não, é uma coisa que você entra lá numa vibração e, né, tem um prazer, que eu adoro desenhar, e daí as coisas vão, né? Às vezes você faz um desenho e fala, nossa, gostei dessa cor, vou usar ela de novo. Ou eu gostei dessa linha, vou repetir ela de novo. Eu sempre gosto de desenhar a partir da observação de alguma coisa, pode ser qualquer coisa, mas eu preciso começar a partir, pode ser uma planta, pode ser a peça que chegou da fundição, e daí quando você vai, por isso que é legal, quando você é obsessivo, você faz muito, você sai de um lugar e você vai para outro. Não é consciente, não é um processo racional. E tem essa coisa, por exemplo, às vezes, sei lá, tem um inseto morto na mesa do ateliê. Esse mesmo que eu, né, vou começar por aqui mesmo, porque é o que está ali na frente. Mas daí isso vai, né, com a repetição, isso daqui a pouco já não é mais inseto, daqui a pouco já é uma forma, uma mancha, uma coisa tridimensional, enfim, vai passando por esse processo de mudança, né? Quando eu faço os desenhos, não tem censura nenhuma, o que vier veio. E assim, tem dias que os desenhos saem muito diferentes de outros dias, né? Então tem uma coisa muito espontânea. Erro sempre é muito bom, né? Porque eu acho que é no erro que a gente encontra umas coisas boas, né? Se ficar só acertando, por exemplo, eu gosto. Para mim tem um pouco assim, quando eu entendo um trabalho que eu estou fazendo, eu já quero fazer outro, porque eu gosto da pergunta, eu não gosto da resposta. Eu acho que eu trabalho para procurar perguntas. Então, a hora que vem uma resposta, um entendimento, ou que eu localizo, aquilo já não me interessa mais. Então, eu procuro uma outra questão, sabe? Então, eu acho que por isso que é assim, é tão dinâmico, sabe? Né? Não é um trabalho que sempre tem a mesma cara. Ele tem caras diferentes. O formato, a forma, a matéria, eles me encantam, né? Eu acho que tem um encantamento, né? Ou às vezes tem, né? Acho que no meu trabalho não tem muito essa coisa simbólica, ou simbologia, né? Mas, por exemplo, aquele vasinho que está de cera ali, na verdade é um vasinho, uma vez que eu morei na Inglaterra nos anos 70 e eu achei um
vidrinho azul que eu me encantei, achei no chão, peguei, para mim é um tesouro, tudo lá que eu mudo, eu vou, eu levo aquele negócio. Aí um belo dia eu resolvi fundir, porque eu gostava tanto daquele objeto, mas foi a primeira vez que eu usei um objeto pronto. E eu fiquei muito incomodada, porque eu fundi uma série e falava assim, o que eu vou fazer com isso? O meu trabalho não tem lugar para isso. Coisas prontas. Eu nunca considerei usar nada pronto. E eu demorei acho que uns 2, 3 anos para acabar incorporando no trabalho, né? Porque eu não tinha isso, sabe, coisa pronta. Como aquele outro trabalho da imagem fotográfica, que eu também nunca imaginei que eu fosse usar o meu corpo. Eu também fiquei muito incomodada. Ficou também uns 2 anos, aquele negócio que eu estava gostando muito, mas falava... Tudo bem que para mim assim tanto faz, é o meu corpo, porque é eu que estava ali na hora. Era meu corpo que era mais fácil, né? Fui no meu amigo fotógrafo, vamos fazer assim, dá para fazer? Não precisa. Então, ninguém precisa identificar que sou eu, né? Mas eu me usar no trabalho, usar o meu corpo, me incomodou muito, porque também não fazia sentido. Como esses objetos, né? Também nunca me fez. Mas eu acho que é isso, tem um encantamento pela coisa. E daí você traz para perto, né? Porque eu acho que a gente trabalha no encantamento também, né? Acho que as coisas vão te encantando. É como, sei lá, fundição. Eu sou apaixonada por fundição. Eu acho uma coisa porque a fundição até hoje funciona igual funcionava na Idade Média. Não é um lugar que tem tecnologia. Não, fundição, tipo, o fundidor, no dia que está fundindo, ele nem abre o portão, porque tem que ficar todo mundo concentrado, nada, né? Bota aquele fogo, derrete o metal, cadinho, é uma coisa medieval ainda, assim. E eu acho que tem outra coisa que eu gosto muito na fundição, que é essa ideia, eu comecei muito na gravura em metal, e para mim a ideia da gravura, na verdade, é o registro do contato entre corpos, né? Você pega a chapa, e a chapa em contato com o papel, com a tinta, ela faz esse registro. E eu comecei a pensar, então eu acho assim que, sei lá, você acorda de manhã com a marca do lençol no corpo, para mim é gravura. A marca do lábio no copo, quando você bebe, para mim é gravura. E na fundição, que eu uso essa técnica da cera perdida, é a mesma coisa, porque eu faço a peça na cera, daí a cera vai para uma coisa que eles chamam caixa de areia, então e pressiona bem. Então a areia, ela lê aquela peça de cera, por exemplo, ou de barro, enfim. E aí eles põem fogo, a cera volatiza e você fica com o negativo, com o oco. Daí joga o metal naquele oco e o metal lê a informação que está na cera. Então tudo isso para mim é gravura, né? Então, me interessa muito também esse processo da leitura, né, desse registro de um corpo no outro. Então, aquele trabalho ectipo, que na verdade a palavra ectipo quer dizer impressão, carimbo, enfim, e é feita na parafina, para mim, ele representa essa ideia da fundição. Por isso que eu botei lá, é um trabalho que eu fiz nos anos 90, nunca mostrei, uma coisa que era mais minha. E quando eu achei agora, eu achei que ia entrar bem, porque é o pensamento da fundição, né, da técnica da fundição, que está naquele trabalho lá. Então, eu achei que ele cabia aqui também. Eu tenho uma coisa no trabalho que às vezes as pessoas não entendem. Como eu trabalho com muito material diferente, né, tem gente que acha que você tem que, né, se é escultura, você só faz escultura, se é lápis, você só usa lápis. E eu tenho uma coisa que meu trabalho tem muitas aparências. E eu acho que aqui também isso fica claro. Quer dizer, tem vários tipos de trabalho, de matérias diferentes, mas que eles todos eles vêm do mesmo lugar. Faço um monte de desenho, de repente aparece essa tarja vermelha. Aí ele vira aquilo ali que na verdade ele já foi tem uma escultura que tem uma peça que é um metal pintado de vermelho, pendurado com uma coisa igual àquela. Aí ele volta aqui como papel, né? Então saiu daqui, foi para a escultura, foi para o metal e voltou aqui para o papel, né? Então tem uma coisa circular, né? Como se o bidimensional virasse tridimensional, depois ele volta a ser bidimensional.
ou essa ideia da escultura querendo ser desenho bidimensional, mas ele é um tridimensional. Acho que tem um lugar sempre entre, sabe? Me interessa um lugar entre o bidimensional e o tridimensional, né? Essa passagem tênue entre um e outro, assim.